Capítulo 1381 Perspectiva de unidade. Eles também poderiam ter se teletransportado, mas a Aliança Suprema queria que eles vissem a imensidão do mundo e ampliassem seus horizontes. A Aliança Suprema queria que eles vissem o quão grande era o antigo campo de batalha para ter uma compreensão mais completa de quão grande era todo o reino e quão grande o universo vazio poderia ser. A aeronave não é apenas para os dois. Existem outras bestas supremas que acabaram de terminar seu rito de passagem com ele. Eles são acompanhados por seus mentores que estão lá para protegê-los durante a jornada. Mas cada besta suprema tem a privacidade de sua própria cabine. A aeronave também carrega outros tipos de carga, tanto viva quanto não viva. Algumas dessas cargas são escravas. Seu sentido divino alcançou o porto solicitado e disse: traga-me minha compra recente. Uma voz saiu da inscrição em sua cadeira: você quer dizer o macaco sábio de batalha no armazém de gado rotulado como D2FH70? Sim, ele confirmou. Afirmativo. Será trazido a você o mais breve possível. Ele resmungou para si mesmo enquanto esperava. Tanque 830.428.723 deveria cuidar mais de seus negócios. Ele mergulhou as mãos no que poderia escaldá-lo. LEGION7 se juntou a ele, ele até se sente orgulhoso de ter participado de nos negar algo. Também é porque não é aconselhável ofender um imortal. Isso pode levar à criação de um rancor eterno que pode facilmente se transformar em outra coisa. Se Tanque 830.428.723 fosse um celestial poderoso, eles não teriam muitos escrúpulos em ofendê-lo, atacá-lo ou até mesmo matá-lo. Mas Tanque 830.428.723 é um imortal, então eles só podem engolir seu descontentamento com sua interferência em sua tentativa de enganar alguma besta suprema para obter uma semente mundial. Além disso, eles não precisam da ajuda das bestas supremas para adquirir uma semente mundial. Lydian é rica o suficiente para financiar a criação de um deus mundial da mais alta qualidade. Eles estão atualmente construindo uma parte de um deus mundial para que possam pagar uma semente mundial. Eles mudaram o tópico da discussão para o segundo nível da unidade. O primeiro nível foi alcançado quando os clones foram assimilados pela Legião 7. Isso levou à criação do sistema de ressurreição independente por meio da manipulação do engrama psíquico. Também permitiu o compartilhamento de energia entre os clones fora da esfera da alma. Como está, o primeiro nível da unidade ainda não está completo. A Eternos, Hélios, o clone do dragão e o pai da árvore ainda não se juntaram à Legião 7. Mesmo assim, o segundo nível da unidade está prestes a se tornar possível. O segundo nível da unidade será alcançado quando a Legião-5 e a Legião-7 conseguirem se tornar deuses da origem. Nesse estágio, postula-se que os clones poderão compartilhar seus conceitos através da Legião 7. Então, no terceiro estágio da unidade, quando todos os clones se unem com sua origem, a teoria da consciência imortal da Legião-7 pode ser cumprida. Será a forma definitiva de ressurreição, provavelmente melhor do que a dos deuses do mundo. A Legião ainda não tem certeza disso, mas eles estão ansiosos por isso. Algo aconteceu com a Legião enquanto eles estavam esperando e conversando. Um dos clones se tornou um deus da origem. A Legião-7 sentiu uma forte pressão quando parte de sua existência foi cortada de seu controle pelo universo vazio. A Legião-7 suspirou de dor e disse: Ragnarok nos venceu no soco. A Legião-5 só conseguiu apaziguá-lo. Não é culpa dele. A Legião precisa de alguém para lidar com a perseguição dos vampiros aperfeiçoados. Fim do capítulo. Capítulo 1382. Nós nos encontramos novamente. Essa explicação não aliviou a dor de Lydian 7. Ele ainda resmungou: se isso fosse acontecer, talvez eu não devesse ter me unido a ele. Talvez eu devesse ter deixado carne de tê-lo. LEGION5 riu. Ele sabe que Lydian-7 não quis dizer o que disse.
Se a prioridade fosse evitar a dor, então deixar carne de ter Ragnarok seria muito pior do que a dor que ele está sentindo agora. Na verdade, todos da Lydian sentiriam essa dor, e eles podem nunca se recuperar dela. A risada presunçosa de Ragnarok ecoou em suas mentes imediatamente. Acontece que eu venci vocês dois trapaceiros para a imortalidade. Vocês podem ter se tornado um soberano da lei primeiro, mas apenas aqueles que são verdadeiramente dignos conseguem se tornar deuses da origem. Ele já era um soberano quando Lydian-7 o salvou das garras das mãos malignas de Carnide. Ele também já tinha uma essência de origem dada a ele quando sua alma foi separada de Lydian 1, então ele havia cumprido todos os requisitos para se tornar imortal. Ele fez o avanço para aliviar a pressão sobre a Legião 1. Os vampiros foram aperfeiçoados e são imortais. Eles também superam em número a Legião 1. A Legião-1 conseguiu sobreviver tanto tempo por causa de seus dois conceitos, mas ele não pode fazer mais nada. A Legião-7 disse à Legião 5, temos que nos tornar deuses da origem o mais rápido possível. O sistema de ressurreição independente é inútil se eu não me tornar imortal também. Acontece que a Legião-7 não pode continuar a armazenar e controlar o engrama psíquico dos clones uma vez que eles se tornam imortais. Eles podem ser uma parte dele, mas também se tornam parte do universo vazio quando se tornam deuses da origem. O universo vazio é muito mais forte do que ele, então facilmente roubou seu controle sobre os clones imortais. Esta é a segunda vez que isso acontece. Aconteceu com Soverik quando ele se tornou um deus da origem para aumentar o poder de seus olhos. Não é exatamente uma coisa ruim, já que os clones ainda serão capazes de ressuscitar graças à assistência do universo vazio. A ressurreição deles será muito mais lenta e exigirá mais recursos do que a dele. Legion-5 respondeu, estou ansioso por isso também, mas não podemos fugir agora. Estamos cercados por deuses da origem. Eu sei e não gosto disso. Eu também não gosto, mas ainda temos que ser pacientes até que a oportunidade de escapar apareça. Legion-5 sabe o quão doloroso é para Lydian-7 perder o controle do engrama psíquico de Ragnarok para a matriz da lei. Ele também sentiu a poderosa invasão do universo vazio em seu mundo interior e como isso cortou partes de sua existência. Mas não há nada que eles possam fazer sobre isso por enquanto. Entendo. Por que você não retribui da mesma forma? Ela perguntou. Eu apreciaria se soubesse com quem estou falando. Não lamento desapontá-la, mas você não terá essa honra. Ela não ficou brava. Ela afirmou confiantemente, eu já sei quem você é. É mesmo? Ele perguntou com tédio indisfarçável. Então por que você perguntou? Ela não deixou que isso a desencorajasse. Eu sei que você é Lydian. O que é essa Lydian da qual você fala? Ele perguntou com interesse. Esta é a primeira vez que ele demonstra interesse em algo que ela tem a dizer. É óbvio pela reação dele que ele nunca ouviu falar dessa Legião, e ele está intrigado com isso. Você não pode me enganar. Eu sei que dentro de você está a entidade chamada Lydian. Você é apenas uma casca, assim como Soverik era. Ele disse com sinceridade, temo que você esteja enganada, mocinha. Eu não sou casca. Eu sou eu. E quem é esse Soverik? Eu deveria conhecê-lo? Salvini se permitiu rir. Sua atuação não é ruim, mas não pode me enganar. Sei que não estou enganado. Estou certo da minha conjectura. No começo, pensei que Lydian fosse um grupo de indivíduos com ideias semelhantes, mas tenho certeza de que é um tipo de parasita agora. Você invade as pessoas e as faz obedecer às suas ordens. Os eventos do plano Gatling são a prova da minha conjectura. Que imaginação em alguém tão jovem. Você será um bom contador de histórias. Ele disse com espanto. Fim do capítulo. Capítulo 1383 Uma donzela em perigo. Legion-5 não tem como objetivo enganá-la ou enganá-la sobre sua identidade, mas ele não vai admitir ou negar nada. Ele pretende agir completamente ignorante de sua acusação. Mas ela não desistiu.
Talvez ela tivesse desistido se pudesse prever suas ações do jeito que ela poderia prever as ações de pessoas normais. Mas ela não pode prever nada sobre ele. Existem outras pessoas que usaram vários itens e métodos para bloquear sua visão, então isso é único. No entanto, todo esse encontro a lembra de suas conversas com Solveig. Ela também estava cega para seu futuro. Quando combinado com as informações que Jarcon e seu esquadrão arriscaram suas vidas para adquirir, ela tem pelo menos certeza de que ele está relacionado a Lydian de uma forma ou de outra. Ela o ameaçou com um sorriso: se tudo o que estou dizendo são contos de fadas, então você não se importaria se eu saísse por aí contando às pessoas. Vá em frente e faça isso. Na verdade, escreva um livro sobre isso. Ele disse com muito entusiasmo: envie-me uma cópia quando você tiver publicado. Estou sempre interessado em ajudar a geração jovem a realizar seus sonhos. Legion 7 dentro dele. Essa garota não é ruim. Ele completou essa linha de pensamento, mas ela não é boa o suficiente. Eles não estão preocupados que ela tenha descoberto o que aconteceu no plano Gatling e eles não estão preocupados que ela conte às pessoas sobre isso. Por um lado, ninguém acreditaria em sua acusação sobre algum parasita sem provas concretas. Pela segunda razão, eles podem corajosamente assumir a responsabilidade pelo que aconteceu no plano Gatling. O massacre de um plano com uma doença projetada não é uma coisa nova que as bestas supremas fazem. Se ela pretende ameaçá-lo ou chantageá-lo com essa informação, então ela tem outra coisa vindo para ela. Ela franziu a testa e disse: não me subestime, Lydian. Eu posso ser uma inimiga difícil de lidar. Jovem, é só para isso que você está aqui? Ele perguntou despreocupado com a ameaça dela. O que é então? Não me deixe esperando. Eu tenho informações que serão muito úteis para você. Ele riu. Ele riu tanto que seu corpo balançava na cadeira. Informações? Que informações? Ele perguntou em tom de escárnio. Ele não esperou que ela respondesse antes de falar. Eu tenho muitas informações para vender para você também. Você está interessada na localização atual da criança do plano Viruti. Você quer saber onde ela construiu seu bunker. Você quer saber quantos deuses da origem ela tem de prontidão para protegê-la. Você quer saber quais ordens ela deu às fortalezas flutuantes de seu plano. Ela não respondeu. Seus olhos o encaravam com calma. Mas essa calma não o enganou. Ele sabe que ela não está surpresa que ele saiba dessa informação e ela também sabe como ele adquiriu a informação, mas isso não muda o fato de que todas as suas ações não estão escondidas dele. Essa não é uma experiência agradável para alguém como Salvini, que acha que tudo está sob seu controle e gosta de brincar com as pessoas. Ele perguntou com um sorriso de escárnio: bem, você quer saber ou não? Eu tenho muito mais informações, mas isso vai custar caro. Que tal fazermos uma troca de informações? Ela não estava assustada em se submeter pela quantidade de informações que ele tinha sobre ela. Ela respondeu: não preciso de suas informações. Mas você não gostaria de perder as informações que tenho para você. Isso vai ajudá-lo a ficar mais forte. Você será capaz de evoluir para um nível maior. É mesmo? Ele perguntou. O que é isso sobre informações que podem nos ajudar a evoluir? Legion 7 perguntou. O Senhor do Reino também ofereceu a mesma coisa. É uma coincidência, esse Senhor do Reino está trabalhando com ela ou há algo realmente útil para nós lá fora que todos os outros podem ver, mas não sabemos. Esta não é a primeira vez que eles ouvem sobre esta proposta. O que o Senhor do Reino pediu foi um preço muito alto a pagar pela informação, então ele não está esperançoso sobre esta proposta. Eles devem aceitar o acordo. Fim do capítulo. Capítulo 1384 não é sobre vingança. Eles gostariam de saber do que se trata essa informação útil, mas não estão otimistas sobre descobrir. Legion 5 declarou: deixe-me adivinhar, você não vai me dizer o que é, a menos que eu ajude você com seu problema. Você está certo, só a informação sobre sua existência já é valiosa o suficiente.
Se você souber do que se trata, poderá encontrá-la por conta própria, então não posso lhe dizer. Mas tenho certeza de que é o suficiente para trocar pela minha vida. Jovem, eu já disse que não estou interessado em contos de fadas. Você deveria ir embora se não tiver algo tangível para mim. Ele está tentado a adquirir a informação, mas não está disposto a fazer essa oferta. Lydian pode não ganhar nada importante matando-a, mas pode ganhar algo pressionando o primeiro sábio. Eles odeiam Salvini e gostariam de retribuir sua participação no esquema do primeiro sábio contra Soverick. No entanto, eles não estão buscando vingança simplesmente por vingança. Isso é apenas perda de tempo e energia. Eles preferem atacar quando tem algo a ganhar com isso e seu objetivo principal é o primeiro sábio. Eles estão buscando atingir o primeiro sábio através dela. Eles não estão dispostos a desistir desse plano por algo que não tem certeza se será útil. Já é arriscado fazer um acordo com alguém tão astuto e intrigante como Salvini. Fazer um acordo por algo intangível e desconhecido em troca dela é praticamente pedir para ser enganado. Ela fez outra oferta. Eu tenho outra coisa. Posso te dar um fragmento de mundo. É mesmo? Ele perguntou genuinamente surpreso. Ele não é o único com um osso a escolher com o plano Viruti também. Um certo deus do mundo não está feliz com o primeiro sábio e tem ajudado os Vipers para que eles se vinguem por ele. Este deus do mundo nem precisou se esforçar muito para convencer o conselho dos Vipers a agir contra o plano Viruti. O fato de os macacos sábios de batalha terem eliminado todos os Vipers em seu plano irritou os Vipers e os levou à ação. Eles querem retribuir o genocídio perpetrado contra sua raça. Lydian está ciente dessa situação porque Soverick tem mantido o controle sobre o plano Viruti e seu filho do plano. Mas eles não tiraram vantagem da situação porque não queriam ofender o primeiro sábio ainda. Isso mudou, pois eles já ofenderam o primeiro sábio com o que fizeram com seu fragmento de mundo. Eles não podem voltar atrás, então qual é mais uma queixa? Suas mãos estão atadas porque prometeram não mexer no plano Viruti, isso significa que eles só podem ajudar outro avião se quiserem pressioná-la. Este é o método mais eficaz, apesar do fato de que eles têm o direito de lutar e matar Salvini. Eles não podem usar esse direito porque não conseguem chegar até ela facilmente desde que Salvini se escondeu e se protegeu. Ela tem um bunker que é vigiado o ano todo por vários deuses da origem e fortalezas flutuantes. O poder combinado da Legião pode matá-la, apesar de seus preparativos, mas eles não estão dispostos a fazer o sacrifício ainda. Eles preferem ficar mais fortes e planejar melhor para alcançar uma vitória limpa. Além disso, não vai dar certo se eles se livrarem dela agora. Seria melhor fazer isso quando o plano precisar dela. Isso pressionará mais o primeiro sábio. O primeiro sábio afirma que o plano não precisa de uma criança do plano. Tudo o que eles precisam fazer é mudar isso. Se eles ajudarem as víboras a pressionar o plano Viruti, então o plano pode precisar de Salvini. Então se livrar de Salvini afetará o plano e o primeiro sábio indiretamente. Eles teriam mantido sua promessa de não danificar o plano, mas conseguiram danificá-lo. É o melhor plano para eles, pois é mais eficiente e eficaz no uso de Salvini e do plano para afetar o primeiro sábio. Fim do capítulo. Capítulo 1385 Esperançosos por posse. Eles pensaram sobre seus inúmeros planos e tramas e, finalmente, decidiram sobre a coisa mais importante a fazer agora. Legion 5 disse: primeiro, nos tornaremos deuses da origem. A vingança é boa, mas o poder é o melhor. Salvini, ele não tentou me possuir. Ela pensou consigo mesma, desapontada. Ou eu estava errada sobre sua capacidade de utilizar conexões espirituais para possessão ou ele não quer me matar agora. A comunicação foi cortada abruptamente, mas ela não foi atacada por uma entidade tentando possuí-la. Era uma ameaça da qual ela estava muito ciente quando decidiu se comunicar diretamente com o atual hospedeiro da Lydian. Se não fosse pela garantia de um dos anciãos de sua família que é um deus do mundo, então ela não teria permitido que sua mente se aproximasse de Lydian.
Foi o processo de fazer com que aquele Deus do mundo montasse uma armadilha em sua mente que a atrasou. Ela esperava por isso e soube imediatamente quando Jarcon apareceu na frente de Lydian. Mas ela tinha que ter certeza de que não perderia a vida antes de iniciar a comunicação. Espero que ele tenha infectado Jarcon. Eu também conseguirei ter o ancestral da linhagem da justiça do meu lado. Isso fará com que 2 deuses do mundo me ajudem na minha luta contra essa doença. Ela entende que precisa de ajuda e a melhor ajuda que pode obter é dos deuses do mundo. Mas é muito difícil obter ajuda dos deuses do mundo. O problema é a perspectiva. Os deuses do mundo não se importam muito com laços familiares. Em vez disso, eles se perguntarão, e daí se Salvini morrer? Se os descendentes com a linhagem da justiça puderem rastrear Lydian, então o ancestral pode fazer muito mais. É algo que ela está ansiosa para fazer. É também por isso que o esquadrão que ela enviou atrás de Lydian nunca seria salvo. Eles eram iscas, então estavam condenados desde o início. Salvini nunca iria arruinar seu plano interferindo e fazendo algo como impedi-los de se tornarem escravos. Se serve de consolo para Jarcon, é que ela não está exatamente orgulhosa de seu plano de usá-lo como isca. Infelizmente, ela não teve nenhuma outra opção porque Lydian não lhe deu nenhuma outra via para ela tirar vantagem. Ela conhece os macacos sábios de batalha que foram possuídos no plano devido ao seu título de filha do plano, mas ela não pode provar a posse para os outros porque Lydian poderia deixar seus vasos sem deixar vestígios. Ninguém pode dizer a causa da morte além dos traços óbvios de uma doença. Apenas os deuses do mundo podem ser capazes de notar as peculiaridades, mas eles não podem entrar no plano. Essas dificuldades tornaram impossível fazer com que o Conselho Racial a ajudasse a lutar contra Lydian, mas isso mudará se os descendentes de um deus mundial que odeia a injustiça e a escravidão forem possuídos por Lydian. Alguém bateu na porta do bunker dela enquanto ela pensava. Uma voz disse do outro lado da porta: "A convidada que você pediu está aqui para vê-la. Traga-a para dentro." Ela disse. Ela está atualmente em um bunker fortemente fortificado. É porque ela teme por sua vida. Há muitas pessoas que a querem morta. Soverik é apenas uma pessoa nessa lista. A maioria dessas pessoas são as que queriam matar Soverik quando ele era o filho do plano. Eles foram os que planejaram matá-lo durante a calamidade do filho do plano. Eles planejaram os eventos do índice de habilidade unificado durante o 3º desafio. Então eles não são amadores em suas tentativas de matar o filho do plano. Fim do capítulo. Capítulo 1386 A fraqueza do olho do sábio. Essas pessoas odiavam Soverik simplesmente porque ele era filho do plano. Eles a odeiam por mais. Ela também é filha do primeiro sábio, então sua organização ganhou um forte impulso contra ela. Ela descobriu que a linhagem de alguns deuses do mundo descontentes está financiando a caça por sua vida. Então os bunkers e os deuses da origem se tornaram essenciais para ela ou ela seria atacada assim que lhes desse a oportunidade. Seu visitante chegou logo depois. Salvini abriu a porta e a deixou entrar. Litori entrou na sala grande. Ela parecia a mesma de sempre. Seu pelo é vermelho e seus olhos completamente brancos. O bunker é mais uma casa. Dentro da casa há vários cômodos e instalações. Esta sala é apenas uma das salas e é destinada a receber visitantes. Há assentos dispostos em forma circular. Salvini está sentada em um deles. Por favor, sente-se, ela disse ao seu convidado. Litori sentou-se. Ela olhou em volta brevemente antes de falar. Parece que é comum para todas as crianças do plano se esconderem do mundo. Salvini concordou. Sim, estamos sempre ocupados com o trabalho e não queremos nenhuma perturbação. Litori concordou. Eu sei que isso é verdade para Soverik. Quanto a você, eu não acho. Por que você acha isso? Salvini perguntou. Litori deu uma desculpa. Eu presumo que seja porque você simplesmente gosta de solidão. Litori não disse o que pensava. Ela não disse que Salvini estava se escondendo porque tinha medo de ser morta.
Ela não disse que, ao contrário de Solveig, Salvini só é forte quando pede apoio do plano. Ao ficar em silêncio por um longo período de tempo, Salvini e outros com sua habilidade divina de ver o futuro só obterão silêncio em suas visões, a menos que ultrapassem o alcance do silêncio. Infelizmente, o alcance de sua visão precisa do futuro não é de até 30 segundos. Sua reclamação não a ajudará, então ela usou a visão de longo alcance, mas a visão imprecisa do futuro. Esta visão a usa como uma âncora para o futuro distante. Emoções e informações podem ser transmitidas para o presente do futuro através de seu eu futuro. Este método é altamente impreciso porque há várias versões dela no futuro que experimentaram coisas diferentes. É impossível adquirir informações de todas elas, então as informações que ela adquire podem não ser úteis ou podem ser totalmente erradas e prejudiciais. Ela não tem escolha agora, então ela a usou. Esta habilidade também a surpreendeu. Quase todas as versões de seu eu futuro enviaram as mesmas informações para ela. Isso a fez perceber que Litori já havia se decidido, não importa o que esta reunião implicasse. Litori está determinada a não ajudá-la ou ter qualquer coisa a ver com ela. O sentimento de decepção e rejeição é constante em sua visão de futuro. Litori eventualmente falará após seu período de silêncio, mas tudo o que ela dirá é, não. Isso frustrou Salvini profundamente, então ela não se preocupou em fazer o pedido. Em vez disso, ela perguntou, por que você está contra mim? Litori não respondeu. Ela permaneceu em silêncio por 60 segundos. Então ela disse, você é muito perigosa. Salvini já tinha a resposta antes que Litori falasse, então seu rosto caiu antes que ela fosse acusada de ser perigosa. Não é nem mesmo uma aquisição falsa e é um bom motivo para não ser útil, mas ainda doeu ser encurralada. Parece que queimei mais de uma ponte durante o índice de habilidade unificado, Salvini murmurou alto para que seu convidado pudesse ouvir. Infelizmente, Litori não mordeu a isca. Ela permaneceu em silêncio. Salvini olhou para trás para descobrir quando ela deve ter ofendido Litori ou a tornado tão adversa em relação a ela. O momento que provavelmente é responsável pelo preconceito é quando ela matou Litori durante o índice de habilidades unificadas. Quais linhagens de deuses do mundo descontentes estão atrás de Salvini? A situação dela é muito perigosa. É uma coisa boa que ela tenha Gastorix do seu lado. Fim do capítulo. Capítulo 1387 Cama Espinhosa. Aquele momento ficou na memória de Salvini como um espinho. Ela fingiu ser fraca no primeiro encontro e fugiu derrotada de Litori. Então ela trouxe seu irmão e o usou para enfraquecer Litori. Então ela matou Litori depois que seu irmão Salvin morreu. Ela se aproveitou dos dois naquele dia. Mais tarde, o próprio Solveig, o grande e poderoso filho do plano, morreu em suas mãos. Se há uma lição a ser aprendida aí, é que Salvini é perigosa e qualquer um que se associe a ela pode morrer a qualquer momento. Não é de se admirar que Litori esteja decidida a rejeitá-la. Até seus irmãos estão cautelosos com ela por causa de coisas assim. Eles a chamam de cobra na cara dela. Infelizmente, ela não pode voltar para consertar esse problema. Ela fez sua cama espinhosa e tem que deitar nela agora. Está claro para mim que você não quer me ajudar. Eu entendo sua falta de vontade de trabalhar comigo, mas tentarei convencê-la de qualquer maneira. Tenho algo que a ajudará a compreender a lei da alma e se tornar uma titã da lei seguindo os passos de seu ancestral. É um parasita da alma. Ela falou e então ficou em silêncio. Litori não falou por mais 60 segundos. Agradeço sua generosidade, mas não estou interessada. Salvini estava preparada para a rejeição, então ela tinha algo preparado para dizer assim que Litori terminasse de falar. Não seja rápida em rejeitar. Não quero nada em troca por isso. Eu lhe darei a informação e você está livre para fazer o que quiser com ela. Salvini se levantou com um suspiro de decepção antes que a resposta viesse. Isso foi depois de 55 segundos. Então Litori deixou o bunker depois de fazer seu desejo de ser deixada sozinha conhecida pela criança do avião.
Salvini a observou partir com decepção e sentimentos de rejeição. São as mesmas emoções que seu eu futuro sentiu. Agora aconteceu. É ainda pior porque ela sabia que isso aconteceria, mas não podia mudar. Eu deveria me incomodar com Gaster? Ela se perguntou. Salvini tinha grandes esperanças na habilidade divina de Litori. É uma habilidade divina muito rara que tem apenas uma linhagem em todo o plano e Litori é a única pessoa a tê-la nos últimos 1000 ciclos de origem. A linhagem de Salvini é a única linhagem que tem o que ela precisa para combater e talvez derrotar Lydian. Existem outros portadores de chamas efêmeras no plano, mas sua habilidade divina para em usar ilusões para manipular emoções ou queimar emoções. Eles não podem ver corpos espirituais e não podem prejudicar a alma como Litori pode. Eles certamente não podem usar sua habilidade divina para prejudicar alguém e todos os clones que eles têm. Então a habilidade divina de fogo da alma é provavelmente seu melhor contra-ataque para uma entidade com muitos corpos como Lydian. A ancestral de Litori obteve sua habilidade divina por meio de uma mutação. Ninguém conseguiu seguir seu caminho desde então e a linhagem, embora eterna, parou de aparecer porque a maioria de seus portadores morreu durante a tentativa de se tornarem titãs da lei. O maior problema que eles tiveram foi o problema da lei da alma e a criação da imagem de um fogo da alma. Salvini queria usar essa oportunidade para apresentar Litori à legião. Litori não apenas tentaria capturar a legião, o que os levaria a lutar, mas também lhe daria mais informações sobre a legião e provaria ainda mais suas alegações de que a legião existe. Infelizmente, não funcionou. Você se lembra do apelido dela? Salvini, a cobra. Ou esse era o apelido do primeiro sábio. Fim do capítulo. Capítulo 1388 4 planos para Lydian. O outro plano que ela tinha para Lydian era confiar em Gaster. Pelas informações que ela adquiriu do esquadrão que foi para o plano Gatling, o raio pode ser capaz de prejudicar Lydian. Isso porque a criança do plano era capaz de empunhar raios e a doença desapareceu após a tempestade de raios que o Supremo Celestial criou. Ou Lydian tinha medo de raios ou ele estava fingindo. Se ele estava fingindo, isso significa que ele trabalhou junto com o Supremo Celestial que criou a tempestade de raios como uma fachada para matar o Celestial do Conhecimento. Se os dois trabalharam juntos, isso significa que o Celestial do Raio deve ser capaz de contê-lo. Então, de qualquer forma, o raio ainda é útil contra Lydian. É por isso que Salvini planejou convencer Gaster a ajudá-la, já que ele era parente de Soverick e pode empunhar raios. Mas agora ela tem certeza de que ele nem se incomodará em chegar perto dela ou atender ao seu pedido. Ela balançou a cabeça em decepção. Esqueça. Eu vou confiar em mim mesma e na família Gastorix se eu tiver que fazer isso. Seu plano para Gaster é baseado em conjecturas, então pode não funcionar mesmo se Gaster concordar em trabalhar com ela para atingir Soverick. Lydian pode não ser fraca a raios, o que será uma perda de tempo. Já é incerto se Gaster vai trabalhar com ela se ela disser a ele que aquele que ele sempre quis derrotar ainda não está morto. Gaster pode ficar animado e determinado a lutar contra Soverick ou ficar com medo de que Soverick não esteja morto, mesmo depois de tudo o que aconteceu com ele. Sua chance de trabalhar com Gaster com sucesso era de 50-50 avos antes. Qualquer um desses resultados pode acontecer, mas agora ela tem certeza de que Gaster não vai trabalhar com ela devido ao comportamento de Litori. Só posso esperar que Lydian tenha mordido a isca com Jarkon. Ela disse enquanto esperava pelas boas notícias. Mas a única notícia que ela ouviu foi que as víboras aumentaram a pressão de seus ataques no portal planar do plano Viruti no antigo campo de batalha. As coisas ficaram tão ruins que o primeiro sábio estendeu a mão para ela. Sua mente foi puxada para um grande espaço branco. Um único olho branco apareceu na frente dela. Alto Céu Monarca não ficou bravo. Ele disse com um sorriso: o que posso fazer por você, Vossa Excelência Starshatterer? O Deus Mundial Starshatterer olhou com raiva mal contida. Ela disse em resposta: você sabe por que estou aqui. O olhar do Deus Mundial Starshatterer não é para os fracos.
Ela era uma deusa da origem que podia destruir tudo com um toque. Agora ela é a própria Shetherin. Sua existência está constantemente se desintegrando para criar uma quantidade enorme de energia e poder. É uma maravilha contemplar a fissão manifestada em toda a sua glória explosiva. Isto é, se você não enlouquecer. Mesmo assim, o olhar que está induzindo sua existência a se despedaçar e explodir não é algo que pode ser contemplado facilmente. Mas o monarca do alto céu não se encolheu. Ele falou sem perder o ritmo: temo não saber do que você está falando, Vossa Excelência. Ele está mentindo, é claro. Ele sabe muito bem porque esse Deus do mundo que está cambaleando à beira da loucura por estar em um estado de destruição constante está aqui. Mas ele não vai admitir isso e não admitirá mais nada. Você foi longe demais, garoto élfico. Posso permitir muitas coisas, mas prejudicar a geração jovem é meu objetivo. Oh, alto céu monarca ficou horrorizado. Eu não ousaria fazer uma coisa dessas. Ele de fato ousaria e ousou. Mas ele disse com raiva: quem ousaria dizer uma coisa dessas sobre mim? Quem está aí me caluniando? O relatório que recebi é uma farsa então. Você está dizendo que a Shadow Lurker não está ligada a você. Você está dizendo que foi por sorte que ela encontrou o local de um rito de passagem e vários locais do rito de passagem antes de agora. Você está dizendo que ela não teve sua ajuda para remover a supressão do reino e usar um domínio sem consequências. Diga-me, estou disposto a ouvir. Sou só eu ou os irmãos de Soverik são especiais? Me faz pensar do que os irmãos de Ragnarok seriam capazes. De qualquer forma, qual você acha que era o plano de Salvini para o acordo que ela ofereceu? Fim do capítulo. Capítulo 1389. O riso do elfo louco. O monarca alto céu não conseguia acreditar que alguém lá fora o estava acusando falsamente de ajudar o Shadow Lurker a aterrorizar as bestas supremas. Sua raiva e confusão estavam estampadas em seu rosto. Ele teve que perguntar: por que eu faria essas coisas? O que eu poderia ganhar com isso? Ele parece estar genuinamente perplexo e chocado com o pensamento de que tentaria prejudicar as bestas supremas que estão tentando interferir em seus interesses durante a Era da Conquista. Aparentemente, esse tipo de ação parece tão estranho para ele que ele não poderia ter entretido a ideia. Se há uma razão para ele frustrar os esforços de expansão da Aliança Suprema ou reduzir sua influência no Reino do Alto Céu, não está claro para ele. E não importa o quão claras essas razões possam ser para os outros, ele nunca admitirá vê-las. Muito menos admitir que elas são seus motivos ou que ele de fato tem frustrado seus esforços de expansão. Acima de tudo, há a falsa acusação sobre machucar crianças. Ele teve que se posicionar contra isso para que sua reputação imaculada não fosse arruinada. Então ele perguntou ao furioso Deus do mundo: Vossa Excelência, quantos de sua geração jovem morreram? Quantos o Shadow Lurker matou? Pode ser verdade que ele teve algo a ver com a maneira estranha como o Shadow Lurker conseguia encontrar alvos vulneráveis da Aliança Suprema no reino. Talvez seja verdade, talvez não, mas uma coisa é certa: nenhuma besta suprema jovem morreu na última vez que o Shadow Lurker atacou. Ele tem que agradecer a Legião -5 por isso. Quanto às ocasiões anteriores em que o Shadow Lurker machucou bestas supremas jovens, ele não vai admitir nem mesmo em seu leito de morte quando não tem nada a perder. Star Shatterer afirmou: não é esse o ponto. É a tentativa que importa. Tenho certeza de que você é a fonte de informação dela. Mas o fim do universo está chegando e há algumas coisas que ele deve realizar antes disso. Então ele capitulará e tentará apaziguar este Deus mundial para o objetivo da supremacia. Uma rodada de negociação começou assim. Foi surpreendentemente amigável. A única coisa estranha foram os estranhos ataques de riso do Senhor do Reino. Mas isso é normal neste ponto. Todo mundo sabe que ele ri sem motivo. É uma das razões pelas quais o chamam de elfo louco. Os dois empurraram e puxaram até que finalmente chegaram a um acordo amigável. Eu concordo com isso, Star Shatterer disse.
A Aliança Suprema não suprimirá as outras raças e grupos que participam da Era da Conquista. Mas você deve nos informar primeiro e somente a nós sobre a data da Era da Conquista antes que ela comece. O Senhor do Reino assentiu e perguntou: então temos um acordo? Sim, nós temos. Star Shatterer disse. Então ela foi embora. Ela foi embora assim como veio, como uma força da natureza que estava muito brava e com pressa. O núcleo estelar que é sua forma atual desapareceu na distância. Monarque High Heaven a observou partir com leve admiração. Ele está levemente impressionado com seu poder. Ela é forte. Se ao menos ela tivesse mais energia cósmica, seria possível que ela causasse estragos no universo vazio. Ele disse com leve pena. The Star Shatterer é uma bomba viva. Ela é uma bomba que pode destruir um reino inteiro e mais do que ela é. E ela não será prejudicada por sua existência explodir. Ela faz o melhor caso de por que deuses do mundo não são permitidos em um reino. Fim do capítulo. Capítulo 1390 Mentiras e mais mentiras. A Star Shatterer é um verdadeiro milagre de poder. No entanto, ela é limitada pela quantidade de energia cósmica que possui. A energia cósmica é necessária para que mundos e deuses do mundo evoluam. Se ela tivesse muito, seria uma ameaça ao próprio universo vazio. É uma coisa boa que o universo vazio não forneça nada aos deuses do mundo. Mas é uma coisa ruim para os deuses do mundo. Ele disse a si mesmo, divertido. Não é de se admirar que os deuses do mundo escolham caçar o universo vazio em vez de ajudá-lo. Seu clone se dissipou no vazio e sua atenção voltou para seus planos e preparações. Ele reclamou: gostaria de ter mais energia cósmica. Os deuses do mundo não são os únicos que têm falta de energia preciosa. A energia cósmica é uma das 3 formas de substrato de matéria-energia de que os deuses do mundo precisam. É uma substância que pode ser transformada em força e também pode ser usada para se tornar mais forte por aqueles que podem controlá-la. Ele mesmo precisará muito disso quando se tornar um deus do mundo. No entanto, ele já tem muitas necessidades disso atualmente. Infelizmente, sua posição como o Senhor do Reino não o está ajudando nesse aspecto. A centelha do mundo é a fonte de energia cósmica para uma árvore do reino. Ela fornece energia cósmica para o que a árvore do reino precisa e apenas o que a árvore do reino precisa. A centelha do mundo não gosta dele, então não lhe dará energia cósmica. As habilidades que todos eles mostraram são diferentes, então podem ser uma coincidência. Pode ser que Lydian tenha decidido naquele momento parar de esconder algumas de suas capacidades. Mas ele não acredita que seja uma coincidência, pois ocorreu logo após eles quebrarem outra regra do universo. Ponto para parar de esconder algumas de suas capacidades. Mas ele não acredita que seja uma coincidência, pois ocorreu logo após eles. O que é estranho é que as informações sobre a regra que eles quebraram e seus efeitos sobre eles não aparecem na tela de estatísticas. É quase como se a recompensa pela lei que eles quebraram não os afetasse de forma alguma. Então ele está atrás de Lydian desde então. Infelizmente, ele não pode agir contra eles diretamente, então ele esperava enganá-los para liberar uma dica de sua fonte de estranheza. Não é a primeira vez que ele mente para conseguir o que quer. Mentir é uma segunda natureza para ele. Ele fez isso várias vezes para outros e 2 vezes para Lydian sempre que os encontrava para negócios. A primeira vez que ele se encontrou com Lydian foi com a Eternos. Ele mentiu então que não poderia obter suas informações do sistema sem sua permissão. Era para dar a Lydian uma falsa sensação de segurança. Ele não queria que Lydian soubesse que a razão pela qual ele não conseguia acessar suas informações era porque a Mãe Alto Céu se recusou a conceder a ele acesso a informações sobre os deuses da origem. Se Lydian soubesse que tudo o que ele precisa é de permissão da vontade do reino, então eles poderiam ficar com medo dele. A segunda vez que ele mentiu foi com Lydian 1. Ele mentiu naquela época e conseguiu o que queria também.
As informações que ele obteve de Legion o ajudaram a construir o pilar de translocação que os macacos sábios de batalha e as víboras usaram para transportar os participantes da competição para fragmentos do mundo a uma grande distância. Ele teve sucesso 2 vezes com grande efeito com Lydian, então ele esperava que a terceira rodada de acordos ocorresse sem problemas. No entanto, Lydian-7 não caiu nessa. A abominação espiritual se recusou a lhe dar suas memórias. Fim do capítulo. Capítulo 1391. Qual é o problema com o acordo? A recusa da Legião-7 não só destruiu seus planos de adquirir informações sobre sua recompensa especial, como também tornou impossível para ele concluir seu acordo com as Grandes Mães. Ela queria a fraqueza da Legião antes do ataque da raça Fênix no plano Estelares e estava disposta a pagar muito por isso, mas ele não tinha. Ele não podia nem dizer a ela se tinha. Isso seria quebrar as regras de sua posição. O melhor que ele poderia fazer era colocá-la em contato com o primeiro sábio. O primeiro sábio disse a ela algo que deixou a grande mãe feliz. Ela ficou feliz o suficiente para investir 3 grandes mães no ataque ao plano Estelares. O primeiro sábio também ficou feliz em adquirir algumas informações muito necessárias sobre a Legião-7 das Grandes Mães. Só que ele não estava feliz. A boa notícia é que ele não está sozinho nessa infelicidade. A invasão do plano Estelares pelos dragões, Fênix e Estelos terminou em fracasso, então as Grandes Mães ficaram infelizes. As Grandes Mães também falharam em enredar a Legião-7 através de Salvini. Ela não contatou Salvini para usá-la. Ela contatou o primeiro sábio que contatou Salvini. Isso levou Salvini a oferecer à Legião o acordo sobre a informação de uma substância que pode levar à sua evolução. As Grandes Mães ainda não desistiram da Legião-7. Ela sabe sua identidade, mas também sabe que não pode fazer nada a ele enquanto ele permanecer na proteção da Suprema Aliança. Mas as coisas serão diferentes se a Legião-7 deixar essa proteção e retornar ao espiritual. Isso ocorre porque a Legião-7 parece ter perdido sua capacidade de se tornar intangível. Ninguém sabe ao certo, mas o primeiro sábio parece ter certeza disso. O primeiro sábio deduziu das informações que os cães da linhagem da justiça adquiriram que a Legião-7 não pode mais escapar de ataques ou ele não teria sido ameaçado pela tempestade de raios ou pelo Supremo Celestial. Ele riu e respondeu, eu não sabia disso, mas não estou surpreso em ouvir isso. Quanto ao encontro, eu sabia o que ela e a Aliança Suprema queriam. Eles queriam uma vantagem durante a Era da Conquista. É apenas a natureza deles se sentirem superiores e procurar oportunidades para serem superiores. Eu apenas dei a eles essa oportunidade para que o Destruidor de Estrelas fosse apaziguado. Mãe Alto Céu perguntou, então a raiva dela não era real? O Senhor do Reino balançou a cabeça. Era real e uma fachada. Para um Deus do mundo, tudo é sobre benefícios. Sua raiva e ameaça teriam sido reais se eu não a tivesse apaziguado. Mas também é uma fachada porque não havia nada para ela ganhar indo para a guerra comigo. Eu ficaria magoado e o reino também, mas isso não melhoraria a situação da Aliança Suprema, então era mais um show. Uma dança de interesses, se preferir. Mother High Heaven falou, de qualquer forma, é uma coisa boa que você deixou isso acabar bem. Mas ainda estou surpresa que você deixou isso acabar bem depois que eles te ameaçaram. Ela não estava preocupada com a reação do Star Shatterer. A árvore do reino do alto céu é um mundo de nível médio com a proteção do universo vazio. Um deus do mundo não pode fazer nada com ela agora. Além disso, eles ofenderam muitos deuses do mundo. O que é mais um? Ela estava mais preocupada com a reação do Senhor do Reino por ser paralisado e ameaçado daquele jeito. A Aliança Suprema foi quem o ofendeu, não importa o quão bravo o Star Shatterer parecesse. Ele é quem deveria estar bravo por suas intenções de interferir na Era da Conquista. Ele poderia ter repreendido o Star Shatterer por causa disso. Isso definitivamente levaria a consequências ruins para a Árvore do Reino.
O Starksetter pode não ser capaz de fazer nada contra o reino diretamente, mas a Aliança Suprema não é feita apenas de deuses do mundo. Existem muitos deuses poderosos da origem, como aquele que pode refinar um plano inteiro e transformá-lo em um exército. Fim do capítulo. Capítulo 1392. A Era da Conquista está chegando. O monarca Highheaven deu de ombros e respondeu: eles são ferramentas. Eles podem ser ferramentas orgulhosas e podem criar confusão, mas ainda são ferramentas para sermos vitoriosos na Era da Conquista. Eles o chamam de elfo louco por causa de seu desrespeito às consequências, mas ele não é estúpido. Ele desconsiderou as consequências porque elas não importam a longo prazo. Essas consequências não afetarão seu objetivo principal, então não se importou com elas. Mas antagonizar a Aliança Suprema não é isso. Seria tolice antagonizar a Aliança Suprema quando tudo o que eles querem é uma maneira de servi-lo melhor. É uma atitude tola que nem mesmo sua psique danificada permitiria que ele fizesse. É como dizem, não se deve olhar os dentes de um cavalo dado. Isso é verdade. A mãe Highheaven admitiu. Então você tomou uma decisão sobre a árvore do reino que iremos alvejar. Essa pergunta o animou. Ele disse animadamente: sim, eu tenho. É o reino dos tiranos. Mãe Alto Céu não estava tão feliz. Você tem certeza? Não seremos capazes de alavancar a vantagem da configuração do nosso reino contra eles. Eles têm apenas um plano de existência, então custaria muito reconfigurar nosso reino para o alinhamento espacial. Ele respondeu confiantemente: tenho certeza. Eles não têm um senhor do reino, então é bom. Mas sua confiança não é contagiosa, então Mãe Alto Céu ainda estava preocupada. Mas eles têm tiranos. Eu sei disso. Não sou ignorante sobre as raças que o reino com o qual quero me envolver em uma batalha até a morte tem. Não é isso que estou dizendo. Estou dizendo que os tiranos são muito fortes. Eles são chamados de tiranos por um motivo. Todo o reino deles recebeu o nome deles por um motivo. Monarca Alto Céu ainda não estava preocupado. Ele disse com desdém: tiranos não são senhores de reino e mesmo que fossem, não há senhor de reino como eu. Mãe Alto Céu insistiu: mas será muito mais fácil se escolhermos um reino fraco sem uma raça problemática. Ele está preparado para todos os problemas possíveis que ele pode enfrentar durante a Era da Conquista. Ele não apenas acorrentou os demônios e o abismo ao seu barco metaforicamente, para evitar a traição, ele até permitiu que uma oportunidade para a traição existisse para que ele pudesse bisbilhotar o reino que ele quer atingir. É inteligente antecipar a traição e selar todas as vias para ela, mas é mais inteligente permitir que um traidor exista para que ele possa ganhar mais. No mínimo, ele está ciente da única via de traição. Se o inimigo morder a isca e contatar o deus demônio da ganância, então eles estarão caindo em sua armadilha. Ele transformou um problema em uma oportunidade, isso o fez rir sinistramente para si mesmo. Ele disse: esquemas e mais esquemas. Cada ação dele é realizada com múltiplos objetivos em mente. Ele não parou a exploração das árvores da vida por causa da bondade de seu coração. Essa ação lhe rendeu muitos inimigos e ainda assim ele conseguiu ganhar o apoio de muitos deuses do mundo para a Era da Conquista. Ele não usou o Shadow Lurker para aterrorizar a Aliança Suprema por diversão. Ele não fez o acordo para ajudar a Grande Mãe só porque estava interessado na lei da alma. Ele não escolheu o reino dos tiranos em vez de um reino mais fraco por capricho. Tudo tem um propósito que o beneficiará. Ele disse orgulhosamente para si mesmo: posso não me comparar ao primeiro sábio, mas tento o meu melhor. Ele é um homem de esquemas. Ele tem esquemas contra tudo e todos. Ele tem muitos planos que não serão usados e muitos que podem ser críticos para seu sucesso. Tudo será revelado na Era da Conquista. Ele murmurou em antecipação: a Era da Conquista está chegando. O fim. Aí está. O final do volume 6, Supremacy. Espero que, no mínimo, você saiba do que se trata Supremacy. Fim do capítulo. Capítulo 1393. Cortando o problema pela raiz. O início do volume 7.
Depois que o universo vazio foi ameaçado de destruição, em algum lugar no lado escuro do universo, depois do corredor dos mundos. Este evento ocorreu há algum tempo quando o universo vazio foi ameaçado por uma singularidade de infinitas possibilidades. O universo vazio é muito grande, então um pequeno buraco no contínuo espaço-tempo não será facilmente notado e nem seu efeito será facilmente sentido. Somente aqueles que têm uma conexão próxima com as operações do universo vazio notaram o pequeno buraco e somente eles fizeram o trabalho necessário para consertá-lo. Uma dessas entidades está cruzando a espessa escuridão congelada da realidade. Ela está se movendo em linha reta e com um propósito. Esta entidade acabou de sair de uma reunião que terminou com más notícias, então está compreensivelmente irritada. Eles fazem isso toda vez, disse com raiva. Eles fazem uma bagunça e vão embora para resolver. Esta entidade está irritada e está irritada com o ato de retificar parte do problema que a deixou irritada. A coisa inteligente a fazer é remover tudo sobre o problema, incluindo a pessoa ou grupo de pessoas que criou o problema. Mas não, eles não removeram o problema todo. Eles apenas consertaram o pequeno buraco e deixaram o criminoso ir com uma bela recompensa por suas ações. Quem não ficaria bravo com isso? Essa pressão esmagadora torna o lado negro um campo de batalha constante entre o universo vazio e as criaturas fortes que podem sobreviver aqui. A maioria dos deuses do mundo odeia a pressão, mas não essa criatura. A pressão é uma das melhores coisas que ele gosta no universo vazio. Se dependesse dele, a pressão seria mais forte. Dessa forma, todos os seres vivos no lado negro lutarão mais para sobreviver. Isso satisfará seu prazer e também reduzirá a propagação do caos causada por suas ações. O amor pela pressão pode ter algo a ver com o fato de que essa entidade não está sentindo nenhuma pressão. É mais como um abraço para ela do que uma pressão esmagadora. Dessa forma, ela não tem problemas em se mover no lado negro do universo. É quase como se não houvesse nenhuma obstrução em seu caminho. A realidade congelada é maleável à sua manipulação, então ela pode se mover facilmente. Isso faz com que ela não corra o risco de se perder tão longe do corredor dos mundos. O corredor dos mundos é o ponto de relatividade no lado escuro do universo. Sem ele, não haveria cima e baixo. Pior do que isso, a posição de qualquer coisa no universo vazio não pode ser calculada e rastreada sem que ela sirva como o centro do universo vazio. Do jeito que está, tudo está em constante movimento no lado escuro do universo. Você pode dizer a posição ou a velocidade de qualquer objeto, mas apenas um de cada vez. Você não pode dizer os dois ao mesmo tempo, então se perder é muito fácil sem o corredor dos mundos servindo como âncora para o posicionamento espacial do farol. Mas essa entidade não precisa do corredor dos mundos para dizer a ela para onde está indo e quão rápido chegará lá. Ela sempre sabe onde está e onde outras coisas estão no universo vazio. Ela conhece o universo vazio como a palma de suas mãos inexistentes. Na verdade, ela não está se movendo para frente, mas o universo a está empurrando para frente. É por isso que a pressão esmagadora parece um abraço. Fim do capítulo. Capítulo 1394. Um governante ou um usurpador. Outros podem achar estranho o fenômeno da pressão auxiliando alguém em vez de tentar matá-lo, mas não esta entidade. Isso é normal para ela. Ela está em uma missão para o universo vazio, então não é estranho que o universo vazio a esteja auxiliando. Ela encontrou seu alvo após alguns anos de velocidade mais rápida que a luz. Isso ocorre porque seu alvo se escondeu o mais longe possível. Mas, novamente, se esconder é inútil para ela. Ela sempre encontrará seu alvo enquanto estiver no universo vazio. Uma vontade dominadora esmagou o protetor do alvo. O protetor furioso não se preocupou em resistir. Não precisava porque a vontade não o alcançou. A vontade dominadora desviou para o lado. É estranho que um ser tão poderoso não consiga atingir algo e, pior ainda, não consiga atingir algo com sua vontade, mas é assim quando qualquer entidade no universo vazio tenta atingir ou ferir o protetor. O alvo falou depois de perceber quem o havia encontrado.
Então é você. O que o traz aqui, overgod das regras? O protetor não o corrigiu sobre seu título. Ele não está errado em chamá-lo de overgod. Afinal, ele está realmente no topo do universo vazio em termos de poder. Ele está acima de todos. O protetor disse ao seu alvo: eu trouxe notícias graves. Seu alvo ainda não se mostrou, mas estava prestando atenção. Ele falou da escuridão que usava para se envolver. Por favor, diga. As duas entidades poderosas começaram a conversar nessa escuridão abrangente e sufocante. Uma delas é um único objeto redondo que parece uma cabeça por causa do rosto indistinto nele. Terá que ser uma cabeça muito estranha porque tem um formato irregular que está constantemente mudando e possui vários rostos indistintos nele. Essas características são tudo o que qualquer um pode ver do protetor. A outra entidade que participa dessa conversa está obscurecida na escuridão. É uma escuridão diferente da escuridão do universo vazio. O protetor pode ver através dessa escuridão e pode ver a criatura colossal escondida dentro dela. O protetor declarou de forma grave: Draco. Um dos seus descendentes está prestes a sair dos limites. Draco não estava preocupado. Você não precisa me contar sobre o que eles fizeram de errado. Você pode removê-los por suas transgressões. Eu terminei com eles. Eles sobreviveram ao seu propósito. Você pode fazer com eles o que quiser. Eu quero que você o elimine. Eu sei que você estará preocupado com sua transformação, então você pode não notar esse perigo oculto. Estou aqui apenas para informá-lo antes que seja tarde demais. Considere isso um favor para que você não tenha que me dar nada. Draco não estava feliz por causa do favor, ele disse sem muito entusiasmo: entendo. Considere isso um favor para que você não tenha que me dar nada. Draco não ficou feliz por causa do favor. Ele disse sem: eu vou embora agora. Estou muito ocupado. O protetor disse então ele saiu correndo. Draco estava imerso em pensamentos. Isso deve ser muito sério. Ele acredita que isso é muito sério porque qualquer coisa que envolva o overgod não pode ser levada levianamente. Então ele tem que levar isso a sério. Mas a primeira coisa que ele fez foi se afastar de sua posição atual. Ele sabe que o overgod dificilmente contará a alguém sobre sua posição, já que ele não gosta de propagar o caos e que sua posição está mudando constantemente e não pode ser facilmente encontrada tão longe do corredor dos mundos, mas ele ainda decidiu se mudar. Ele pode ser chamado de excessivamente cauteloso, mas ele tem razões para ser cauteloso beirando a paranoia. Ele está em uma situação crítica onde não pode entreter nenhuma interrupção. É como o overgod disse, ele roubou algo do universo vazio e está usando para aumentar seu estado de existência. Isso é uma coisa ótima, mas ele não ousa se gabar disso para o mundo. Eu costumava entender a raiva do protetor, mas ele foi longe demais desta vez. Ele se tornou um informante. Fim do capítulo. Capítulo 1395 Draco, o Dominador. Em vez de se gabar, ele está se escondendo nas fendas profundas do universo vazio. Isso ocorre porque há muitas entidades no universo vazio que querem o que ele tem. Ele ainda não é uma entidade de ponta, então o que ele roubou ainda pode ser roubado dele. Então, eles irão se aglomerar em torno dele aos milhares se sua posição for vazada. Até os deuses do mundo chegarão a 10.000. Se isso acontecer, ele perderá o que trabalhou por tanto tempo. A prevenção é melhor do que a cura, especialmente quando você tem muito a perder, então ele se moveu. E ao fazer isso, sua forma foi revelada. Draco é um Leviatã além dos parâmetros usados para medir dimensões físicas. Ele é um Leviatã espiritualmente, fisicamente e energeticamente. Ele é titânico em corpo e mente. Ele é grande além do que as palavras poderiam descrever. Só de ver sua existência é o suficiente para as mentes dos soberanos explodirem. Eles tentarão compreender o quão grande ele é e essa será sua ruína. É porque ele é maior do que as palavras podem descrever. Seu tamanho não é surpreendente, pois este é seu verdadeiro corpo. A maior parte de seu poder não está contida aqui, mas seu verdadeiro corpo possui a base de seu poder.
A destruição de seu verdadeiro corpo não o matará, mas o enfraquecerá drasticamente. Como um corpo que contém a base de um poder maior do que o de um deus do mundo, não é de se admirar que ele tenha escamas tão grandes quanto aviões. A menor escama em seu corpo tem uma área de superfície de 500 milhões de quilômetros quadrados. Os seres vivos poderiam viver em seu corpo e não saber de sua existência. Eles pensariam que ele é toda a existência. Eles seriam como os seres vivos que vivem dentro dele que não sabem que todo o seu universo é parte de uma entidade viva. Ele tem uma coroa aterrorizante de chifres condizente com uma entidade de seu grande poder. É aterrorizante porque os chifres parecem lâminas embutidas em sua cabeça. As lâminas metálicas são todas afiadas, enquanto algumas estão quebradas e outras são curvas. Ele se mudou para outro canto escondido do universo vazio. É um local próximo à borda do universo vazio. A realidade aqui é frágil e fraca. Ele poderia escapar do universo vazio e deixá-lo daqui. Mas ele não fará isso porque não seria capaz de retornar depois de sair. Pelo menos ninguém que já saiu retornou. Do jeito que está, ninguém sabe o que há fora do universo vazio, mas ele não está curioso o suficiente para descobrir. Foi só quando ele se protegeu novamente que ele começou a abordar o problema que o Overgod havia trazido à sua atenção. Seu olhar desconsiderou a distância para se fixar em cada um de seus descendentes. Ele começou com todos os deuses do mundo. Eles são as coisas mais próximas que podem ameaçá-lo. Eles podem ter nascido como versões aleijadas dele, mas o caminho da perfeição não é brincadeira. Alguns de seus descendentes se saíram bem, então ele não pode subestimar ou ignorar nenhum deles. Especialmente quando o Overgod veio especificamente para avisá-lo. Alguns de seus descendentes até sentiram seu olhar. Eles olharam ao redor procurando por quem os olhava. Suas ações o impressionaram e divertiram. Nada mal, mas não bom o suficiente. O fato de eles sentirem seu olhar, especialmente o olhar de um governante, é impressionante. Mas encontrar a fonte desse olhar não é algo que qualquer um pode conseguir, nem mesmo se forem dragões. Ele riu de alegria enquanto continuava sua busca. Seu olhar era rápido e sua mente era vasta. Mas ainda não era fácil procurar por todo o universo vazio por seus descendentes. Era como procurar agulhas em um oceano. Era ainda mais difícil passar por cada árvore do reino semeada com descendentes. Fim do capítulo. Capítulo 1396 A Fenda da Escuridão. Ele disse com um sorriso orgulhoso enquanto observava: sua reprodução é lenta e sua fertilidade é baixa, mas eles certamente se espalham como pulgas. Cada ação dos dragões tem algo a ver com ele. Suas ações impressionantes, em particular, também o tornam impressionante. Afinal, ele é sua fonte de grandeza. Então ele fica orgulhoso sempre que vê o quão bem eles estão indo. Os dragões se saíram especialmente bem em se espalhar e dominar seu ambiente. Eles têm capacidades reprodutivas baixas, mas seus números aumentaram além dos trilhões após tantos ciclos de origem desde sua criação. Então é difícil examinar todos eles e ele raramente o faz. Se não fosse pelo Overgod, ele não teria se incomodado. Ele ficou impressionado um pouco mais quanto mais ele procurava. Os dragões formam uma grande parte dos habitantes mais fortes do universo. Eles realmente tiveram um bom desempenho para o propósito de sua criação. Sua existência coletiva foi de grande ajuda para ele roubar a fonte cósmica que ele agora está absorvendo. Ele raramente fica impressionado, mas tem orgulho de seus descendentes. Eles podem ser aleijados quando comparados a ele, mas eles conseguiram ser uma raça dominante no universo vazio. Isso mostra o quão grande ele é se cópias fracas de si mesmo são tão fortes. Mas seu orgulho azedou quando ele notou o problema que o Overgod mencionou. Este é realmente um problema sério, ele disse quando notou o ovo problemático. Ele teria perdido completamente se o Overgod não tivesse dito a ele: este pequeno ovo está fazendo algo que outros dragões não deveriam estar fazendo. Ele não só criou um coração de dragão completo por alguma razão inexplicável, mas também estava tentando recriar seu olho.
Se este ovo conseguir recriar sua habilidade divina inata, então ele pode ser capaz de interferir em sua posse da fonte cósmica. A realidade mudou diante de seu olhar. Matéria e energia se tornaram informação pura. Números e conceitos apareceram em sua visão. Esses números formaram um fluxo de informações sobre o ovo do dragão. Pode ser comparado ao registro de toda a sua vida. Ele contém todas as ações do ovo de dragão e seus efeitos no universo vazio, incluindo a quantidade de energia que ele usou do universo vazio, sua massa, quantas vezes ele respirou e quanto ar ele respirou a cada vez. Draco passou por esse registro e notou algo peculiar no fluxo de informações sobre o ovo de dragão. Este ovo está conectado a outras entidades. A princípio, ele ficou surpreso. Mas sua surpresa mudou para choque quando ele percebeu que a conexão não era involuntária ou predatória. Uma entidade externa não estava tentando possuir o ovo ou forçar uma conexão nele. Em vez disso, aquele ovo começou como possuído e agora o ovo não é uma entidade única. Ele é parte de um grande corpo de existência. Entendo. Isso está ficando cada vez maior. Ele está muito impressionado com o que viu. Há muito poucas coisas que podem impressioná-lo, já que ele é tão velho e tão poderoso. Mas, apesar de todos os seus anos, ele nunca viu uma entidade que tenha conseguido reencarnar seus clones em outras raças e ser aceita como indivíduos separados pelo universo vazio. Ele certamente viu muitos que tentaram, mas poucos conseguiram. O problema é que as entidades poderosas o suficiente para alcançar a reencarnação serão poderosas demais para que seus clones sejam reconhecidos como indivíduos separados. Eles são poderosos demais para serem considerados separados, enquanto os fracos não podem atender aos requisitos para reencarnar. Mesmo assim, o que ele viu apenas o impressionou. Não o deixou com medo. Ele esperava que esse assunto fosse mais sério do que um descendente seu tentando roubar seu poder. Um descendente tentando roubar seu poder é sério o suficiente, mas não o suficiente para o Overgod vir e informá-lo. O Overgod não se importa com parricídio, então tem que haver mais. Fim do capítulo. Capítulo 1397 As anomalias. Então a legião tentou reencarnar em 9 corpos, 7 tiveram sucesso enquanto o 1 da raça Fênix falhou. Ironicamente, o clone da Fênix foi para a dimensão espiritual e sobreviveu enquanto o clone demônio morreu dentro do ovo. Isso é algo interessante. Tudo foi exposto diante dele. Ele viu tudo desde quando Geldira Oxten nasceu até sua reencarnação bem-sucedida. Ele também viu a história de cada clone. Uma coisa que se destacou para ele foi a sobrevivência da Legião -7 contra todas as probabilidades enquanto o clone demônio morreu. Ele tem certeza de que o clone demônio morreu porque sua história desapareceu completamente depois de alguns anos no ovo. A morte do clone demônio não o fez parar, então Draco continuou olhando a história dos outros clones. Ele não precisou procurar por muito tempo antes de encontrar o problema. Ele estava certo em suspeitar que o cerne da questão estava na lacuna da escuridão na história do ovo do dragão. A causa dessa lacuna não estava relacionada ao ovo do dragão, mas afetou os 8 clones restantes. Ele viu as ações de alguns clones que decidiram que era uma boa ideia misturar caos, ordem e divindade. Isso criou um objeto incompreensível que abriu um buraco no universo vazio e causou a lacuna na história. O que Draco viu o deixou atordoado. Agora ele viu o que era tão importante que o Overgod não conseguiu ficar parado e teve que informá-lo. Até ele ficou comovido e admirado. Ele disse enquanto olhava a história deles, então esta é a Legião. Eles quebraram uma lei do universo pela segunda vez. Porque eles misturaram caos, ordem e divindade. Eles sabiam que isso funcionaria. O que ele viu foi tão confuso que ele tinha muitas perguntas. Ele pode ver ações e propriedades físicas na história, mas não pode ver pensamentos ou motivos, então ele fica se perguntando por que os clones acham que seria uma boa ideia. De onde eles tiraram a energia do caos? Isso é muito raro e perigoso.
Como um ser que nasceu no estágio inicial do universo vazio, ele viu muitas entidades que conseguiram quebrar uma lei antes de se tornarem deuses do mundo. Ele não viu aqueles que quebraram duas, mas tem certeza de que existem porque ouviu falar delas. No entanto, esta é a primeira vez que ele ouve falar de alguém quebrando 3, provavelmente 4, se Lydian jogar suas cartas corretamente. Ele não se preocupou em aprender o nome desse indivíduo de múltiplos corpos quando descobriu sobre sua reencarnação. Não era como se ele tivesse esquecido, mas essa informação não era priorizada de forma alguma. Mas agora ele decidiu que a entidade chamada Lydian é digna do respeito de um ser primordial e que saber seu nome é importante. Draco se divertiu. Ele pensou consigo mesmo, eles realmente assumiram as propriedades de um dragão. Eles são orgulhosos e gananciosos. Eles estão até tentando se tornar eu. Eles podem ser mais dragões do que meus descendentes. Dizem que dragões são orgulhosos, mas assim como tudo o mais, eles não podem se comparar a seus ancestrais em orgulho. Apenas outros primordiais ou usurpadores são dignos de seu respeito. Esta legião não é nenhuma das duas coisas, mas ele ganhou seu respeito. Este respeito é bem merecido. Não é apenas porque esta entidade teve sucesso na reencarnação, quebrando outra regra ou prestes a quebrar outra regra. É também porque Lydian está tentando e indo bem em imitá-lo. O fato de Lydian estar seguindo seu caminho através do ovo de dragão parece ser a menor coisa que eles conseguiram. Lydian também parece estar usando o poder de muitos para alavancar benefícios do universo vazio. É estranho para ele porque foi exatamente isso que ele fez com a raça dos dragões no universo. Você consegue adivinhar quais são as possíveis leis a serem quebradas por Lydian? Fim do capítulo. Capítulo 1398 Gestação de Godlin. Alguém tão poderoso quanto ele não pode andar pelo universo vazio criando descendentes por diversão. Ele não é tão lascivo, nem tem tanto tempo a perder. Ele criou a raça dos dragões para ganhar poder e conseguiu. Pode ser uma coincidência que esta legião esteja seguindo seu caminho. Pode ser uma coincidência que ele tenha escolhido um dragão como um de seus clones. Legião pode não estar atrás de sua fonte cósmica. Pode ser uma coincidência que o clone do dragão tenha se transformado em um clone de Godlin. Mas coincidência ou não, a segunda lei que eles quebraram transformou Legião em seu inimigo. Também é um inimigo que Draco tem que levar a sério. Ele se aprofundou na história desta legião e de todos os seus clones. Nada sobre Legião poderia ser escondido dele. Afinal, ele não está olhando através de seus olhos, ele está olhando através dos olhos da vontade do universo vazio. A vontade do universo vazio é onisciente e onipresente. Ela sabe tudo o que há para saber sobre o universo vazio. Não é onipotente devido às leis que ele obedece, mas seu conhecimento sobre todos os seres no universo é incomparável. Draco pode dar uma olhada naquele arquivo de informações através da fonte cósmica que ele roubou. A única coisa que pode ser escondida dele e do universo vazio são os pensamentos e memórias de Lydian. Todas as suas ações e o estado de sua existência são expostos. O que eu faço sobre isso? Ele pensou consigo mesmo. Ele sabe porque o Overgod veio informá-lo sobre Lydian. O Overgod não pode fazer nada com Lydian ainda porque seu estado de existência é muito distante para que a interação ocorra. Mas o Overgod não está disposto a esperar até que ele possa entrar em ação porque Lydian pode se tornar um problema maior nesse meio tempo. Então chegou a Draco que tem uma certa quantidade de influência sobre Lydian. Draco também está muito além de Lydian. Ele não deveria ser capaz de fazer nada com Lydian se não fosse pelo fato de que uma parte de Lydian é um verdadeiro dragão. Isso lhe dá um canal para agir. Mas ele não quer resolver o problema para o Overgod. Ele não é uma ferramenta para o universo vazio. Se fosse, não teria roubado a fonte cósmica. Ele tem a essência da origem para avançar, então tudo o que ele precisa fazer é usar a essência da origem para fundir sua existência. Ele não está usando o método da tribulação para avançar. Não há necessidade de tribulação para testar suas qualificações para avanço antes que ele avance porque ele tem a essência da origem.
Mas ele tem certeza de que a tribulação virá para detê-lo. Eles esperam que a tribulação cause muita perturbação, então a Legião -5 decidiu encontrar uma maneira de escapar da Aliança Suprema. Ele não está saindo porque uma tribulação é estranha. Outras bestas supremas usam a tribulação para avançar para o Deus Origem todas as vezes, então ninguém piscaria ao aparecimento de uma tribulação. Mas uma tribulação só aparece para uma besta suprema após muitos ciclos de origem de compreensão das leis e a conclusão da fusão de todas as suas habilidades divinas. Não parece menos do que um ciclo de origem de nascimento, então definitivamente chamaria a atenção indesejada quando a tribulação chegasse para ele. Ele decidiu sair, pois não estava disposto a esperar tanto tempo quando poderia avançar o mais rápido possível. Ele se encontrou com seu manipulador primeiro. Seu manipulador, uma besta suprema deusa Origem, considerou seu pedido e disse: então você quer uma tarefa para ganhar pontos? Sim, ele confirmou. Há uma vaga para você no plano Ishitaku. Eles precisam de alguns supervisores para a incubadora. Você pode se inscrever lá. Aqui está a lista de vagas no reino. Lembro-me de quando alguém no canal do Discord estava tirando sarro dos dragões e do ancestral dragão por brincar. Eu queria me levantar para defender Draco, mas tive que ficar quieto para não estragar nada. Tenho tanta coisa engarrafada dentro de mim. Não acho que seja saudável. Fim do capítulo. Capítulo 1399 Pais Perfeitos. Lydian -5 leu a lista e decidiu por um plano. Ele fez sua decisão conhecida por seu manipulador. Ela disse a ele: aqui estão os detalhes de sua postagem. Eu os informarei de sua vinda. Ele disse: tudo bem. Então ele se virou para sair. Seu supervisor gritou atrás dele: eu recomendo que você consiga uma escolta para proteção até chegar ao plano. Eu farei isso, ele disse em concordância. Ele mentiu. Ele não planeja fazer isso. Ele deixou seu manipulador sabendo muito bem que não chegaria ao seu posto. Sua situação é muito boa aqui no antigo campo de batalha. Ele pode ficar deitado sem fazer nada por muitos ciclos de origem. Essa é a única opção para ele se quiser ficar aqui, já que não há nada útil para ele fazer aqui. Mas ele não pode fazer isso, pois já está preparado para se tornar um deus da origem e recebeu a notícia de que a Era da Conquista começará em menos de um ciclo da origem. Não há como ele se permitir ficar para trás e perder tempo sem fazer nada. A outra opção é ele ir embora. Outras bestas supremas também fazem isso. Elas trabalham para a Aliança Suprema para obter os recursos necessários para seu avanço, ao mesmo tempo em que compreendem as leis de que precisam e fundem suas habilidades divinas. As bestas supremas não são como outros soberanos. Elas são fortes no aspecto das habilidades divinas, mas são fracas no aspecto das estatísticas. Elas precisam de muita essência de vida para se fortalecerem se quiserem sobreviver à tribulação. No entanto, elas não conseguirão obter essência de vida facilmente se não estiverem mais no rito de passagem. Se precisarem de essência de vida, devem trabalhar diligentemente para isso. Ele está usando essa oportunidade para trabalhar para deixar a Aliança Suprema por um tempo. A Legião -5 deixou a megaestrutura que é a sede da Aliança Suprema. É um edifício que quase rivaliza com a Torre do Céu em altura. Legion 5 tem certeza de que é muito menor que a Torre do Céu, tanto em tamanho externo quanto interno, mas ele não tem certeza de qual tem melhor serviço. Enquanto a Torre do Céu contém energia de origem na maior concentração possível, a Torre da Supremacia atende ao luxo de seus habitantes. Eles não têm a maior concentração de energia de origem na Torre da Supremacia, mas às vezes, o luxo supera a praticidade. Você não pode ter qualquer raça que você queira comer entregue a você na Torre do Céu e nem pode ter seus caprichos atendidos ou ser tratado como realeza. Isso é mais do que suficiente para a Torre da Supremacia vencer a Torre do Céu em seu próprio livro. Vou sentir sua falta, ele disse enquanto dava uma última olhada na estrutura magnífica. A Torre da Supremacia estava em todo o seu brilho. Os materiais que foram usados para construí-la realçam e refletem a luz perfeitamente.
Então a luz que a atinge é amplificada antes de ser refletida. Isso torna a Torre da Supremacia muito brilhante. A luz do dia constante no antigo campo de batalha faz com que qualquer um que olhe para ela com seus olhos seja picado pelo brilho do reflexo. Bestas supremas não têm olhos, então elas não se importam. Elas vivem no luxo enquanto punem as pessoas que olham para seu edifício brilhante de 100.000 andares. Por aqui, por favor. Um soberano disse a ele. Ele assentiu e seguiu o soberano até o círculo de teletransporte. Este soberano é um dos numerosos escravos criados e nutridos pela Aliança Suprema. Eles são gado premium. Fim do capítulo. Capítulo 1400 funcionou e isso é tudo o que importa. Eles são soberanos falsos que se tornaram soberanos ao se fundirem com a semente do poder de soberanos mortos. Isso garantirá que eles sejam fracos e não possam se tornar deuses da origem sem comparecer ao julgamento do céu. A Torre da Supremacia está cheia de escravos de luxo como eles. Eles servem as bestas supremas com todas as suas vidas, incluindo seus corpos. Enquanto as bestas supremas puderem pagar por eles, eles podem até matar um e comê-lo. Ele tem certeza dessa regra porque a confirmou. Ele tentou uma vez, mas decidiu que era muito caro se entregar a isso, não importa o quão deliciosa seja a carne de um soberano. O escravo soberano o levou ao círculo de teletransporte enquanto outros o ativaram. É mais uma translocação, pois o espaço onde ele está será bloqueado e trocado com o espaço no local-alvo. O artefato de teletransporte o ativou e o congelou, incluindo seus arredores. Por um breve momento, pareceu que ele estava em piche congelado. Então ele desapareceu da sede enquanto o artefato o translocava. Ele deveria ter aparecido na outra ponta do túnel espacial. Mas algo ou alguém o roubou durante a translocação. Esse algo o fez aparecer em um plano aleatório em um local que por acaso estava ao lado de Soverik Gastorix. Isso foi muito desagradável. Ele reclamou enquanto tropeçava. Ele resmungou um pouco mais, eu pensei que ia morrer. Eu disse que daria certo e deu certo. Isso é tudo que importa. Soverik manteve. Você sobreviveu, não é? Legion 5 balançou a cabeça. Seu plano era louco e perigoso. Eu provavelmente sou o único soberano que poderia ter sobrevivido sem ferimentos terríveis. Ele disse divertido, espero que eu não morra durante a tribulação. Legion 7 não se divertiu tanto. Você não pode brincar sobre isso. Isso é sério. Duvido que o universo vazio me deixe ir se eu falhar. Legion 5 teve que concordar. Eu duvido disso também. Seu corpo e mente doíam enquanto ele utilizava seu sentido divino para se impulsionar para cima. É a repercussão de interromper um teletransporte ao se teletransportar para outro local no meio do primeiro teletransporte. A experiência foi ainda pior porque o espaço teve que ser manipulado em 2 estados diferentes para que ele escapasse do jeito que escapou. O espaço é muito forte. Se não fosse tão forte, então a realidade seria frágil. Ele é forte, então é preciso muita energia para superar sua resistência e manipulá-lo. É por isso que o teletransporte é muito caro. Um único uso de um dispositivo de teletransporte pode ser mais caro do que o próprio dispositivo de teletransporte. Mesmo uma organização tão rica quanto a Aliança Suprema preferiria passar algum tempo escoltando seus filhotes pelo antigo campo de batalha e pagar deuses da origem para mantê-los seguros em vez de ativar o dispositivo de teletransporte muitas vezes. No entanto, o custo do transporte não é a única repercussão da rigidez do espaço. Se alguém quebra um túnel espacial criado durante um teletransporte, resiste à reação de tal tentativa e, em seguida, manipula à força os fragmentos do túnel espacial quebrado em um estado líquido para se teletransportar para uma âncora que está presente em outro coeficiente de espaço, então eles devem estar prontos para serem levados por um liquidificador de dor. Ele foi realmente levado por aquele liquidificador. Toda a sua existência foi pressurizada e distorcida durante o teletransporte. A maioria dos soberanos teria sido ferida a 1 polegada de sua vida.
Os falsos soberanos, como os escravos na Torre da Supremacia, teriam morrido diretamente se experimentassem o que ele passou. Um dragão teria conseguido com um leve desconforto. Ele não é um dragão, mas um dragão não é melhor do que ele, daí o leve desconforto. Foi doloroso, mas pelo menos sua mente não quebrou. Só está doendo por causa do estresse. Fim do capítulo.